Bem-vindos ao Fórum de Angola. O nosso convidado desta semana é o Dr. Manuel Nunes Júnior. Economista, nasceu em Benguela há praticamente 53 anos, formou-se em Economia na Universidade Agostinho Neto de Luanda, tirou depois um mestrado na Universidade de Essex, em Inglaterra, e também em Inglaterra doutorou-se na prestigiada Universidade de York. Foi Ministro da Economia, Ministro da Coordenação Económica de Angola até às eleições de 2012, é membro do Bureau Político do MPLA, preside ao júri dos prémios Sírios, os prémios que anualmente distinguem as empresas do mercado angolano com melhores práticas de gestão. Dr. Manuel Nunes Júnior, muito obrigado por ter aceito este nosso convite para a conversa connosco. Comecemos exatamente pelos prémios Sírios. Refletem realmente a excelência dessas empresas ou constituem mais um incentivo para o universo empresarial e para os quadros das empresas em Angola? Em primeiro lugar, obrigado pelo convite e pelo facto de estar aqui a falar sobre este assunto que me parece de extrema importância. Portanto, como sabe, os prémios Sírios existem desde 2011, portanto, estamos na quarta edição. E eles foram criados exatamente com o objetivo de homenagear aquelas práticas e atitudes por parte dos nossos gestores e personalidades, seja no mundo, quer no mundo empresarial público, quer no mundo empresarial privado, quer mesmo em instituições, que revelem atitudes e práticas que devam ser consideradas de referência para a sociedade. E os prémios Sírios são no sentido de evidenciar essas práticas, trazê-las a conhecimento público e fazer com que elas possam ser seguidas pelos demais, sobretudo pela juventude. A juventude é aquela camada da população que tem mais potencial de desenvolvimento e é preciso que a juventude tenha boas referências para que possa ter um papel cada vez mais importante no processo de transformação que Angola está a viver. Como sabe, Angola tem vivido um período de crescimento robusto. Esse crescimento tem sido puxado fundamentalmente pelos investimentos públicos, mas já começa a aparecer um setor privado com alguma pujança, com alguma força, de modo que possa constituir-se a médio prazo no motor de desenvolvimento de Angola. E esse setor privado precisa de referências. Há pessoas, há gestores que já se destacam e é importante que sejam conhecidos e que sejam seguidos por todos. Portanto, daí que para mim a importância dos prémios Sírios sejam estes, de evidenciar as boas práticas, as práticas de excelência e que sejam conhecidas. E ao serem conhecidas, sejam seguidas pelos demais. Nas empresas vencedoras temos quase sempre empresas do ramo petrolífero ou dos bancos. Estamos, portanto, ainda muito confinados a estes setores com práticas de gestão de excelência? Não. Se reparar, nós temos uma grande variedade de prémios. Temos um prémio da melhor empresa do setor financeiro, temos o prémio da melhor empresa do setor não financeiro, e aí têm sido várias empresas a ganhar, que não são necessariamente do setor financeiro. No setor financeiro, aí competem fundamentalmente bancos e companhias de seguros. Mas das empresas do setor não financeiro, compete tudo, agricultura, indústria, etc, etc. E só para dar um exemplo, a melhor empresa do setor não financeiro deste ano foi o Grupo Zara, que é o grupo que tem a marca Quero. Portanto, está no setor da distribuição, fundamentalmente. Portanto, aí não estamos a falar do setor petrolífero. Agora, temos outros prémios, como o prémio do melhor relatório e contas, que já dividimos também, para que não houvesse aí a preponderância do setor bancário. Nós dividimos o prémio melhor relatório e contas para o setor financeiro e para o setor não financeiro, porque a tendência seria sempre ganhar uma empresa do setor financeiro. O setor financeiro está geralmente exposto a um maior escrutínio, e daí que as empresas tenham tendência a apresentar relatórios com maior informação, com mais qualidade, e ganhariam sempre. Então nós dividimos. A tal ponto que este ano
para o melhor relatório de contas do setor financeiro, quem ganhou foi o BFA. E para o melhor relatório de contas do setor não financeiro, quem ganhou foi a TPA. Que para nós foi uma grande surpresa, que é uma empresa pública que tem feito um trabalho excelente desse ponto de vista de prestação de contas. Não é? As empresas públicas têm muitas vezes ainda problemas, inclusivamente na apresentação de contas, que têm sido públicas nos últimos 2 anos. Como é que a economia pode ganhar vitalidade com as empresas públicas que têm um peso tão importante neste país a funcionarem desta forma? Sim, mas eu devo dizer que a tendência, felizmente, é uma tendência no sentido positivo. Portanto, disse bem que, através do Instituto do Setor Empresarial Público, que é um instituto que tem sob tutela o Ministério da Economia, tem sido feito um trabalho bastante positivo e sistemático no sentido do aumento da quantidade, da qualidade das empresas públicas que prestam contas. E este esforço do Ministério da Economia tem trazido resultados já assinaláveis. Portanto, de ano para ano, aumenta o número de empresas a trazerem os seus relatórios e também aquelas cujas contas são homologadas. Portanto, se reparar, vamos no segundo exercício e em relação ao primeiro exercício há uma certa evolução em relação às contas homologadas, entre as quais a TPA, que foi homologada este ano. Portanto, o que é importante aqui realçar é a tendência positiva. E vamos chegar ao momento em que grande parte ou a totalidade das empresas públicas apresentarão em tempo oportuno as suas contas. A tendência é esta. A economia angolana está muito dependente do setor público, aliás, como referiu há pouco, e muitas das empresas estão sobredimensionadas. Isso constitui naturalmente um óbice. Vamos lá ver, o setor empresarial público disse bem que ainda é um setor que tem um grande peso na nossa economia, até mesmo por razões históricas, mas também devo dizer que é um processo que está em processo de reestruturação. Portanto, há de haver um momento em que uma parte dessas empresas permanecerão como empresas públicas, outras poderão ser empresas de capitais públicos, embora regidas pelo direito comercial privado, mas aqui um processo que está a decorrer no âmbito do Ministério da Economia, no sentido de proceder a uma reestruturação completa do setor empresarial público. Portanto, e a partir daí haverá certamente uma delimitação mais clara do espaço empresarial público e do espaço empresarial privado. Portanto, eu penso que este processo vai conduzir a isso necessariamente. A TPA ganhou o prémio de melhor relatório de contas de empresas do setor não financeiro. Sendo uma empresa do Estado, isto significa também que a situação está a mudar e a evoluir? É um exemplo claro. Portanto, a TPA é uma empresa puramente pública e consegue, em pouco tempo, competir e apresentar um relatório de gestão e contas com a qualidade que se reconheceu. Portanto, o júri é bastante rigoroso, tem critérios muito rigorosos e evidenciou claramente, por unanimidade, a TPA como vencedora deste prémio do melhor relatório de gestão e contas para o setor não financeiro. Portanto, está aqui uma revelação de que o país tem estado a evoluir de maneira bastante positiva, mesmo nesta área de prestação de contas das empresas públicas. O que é bom, porque está agora a ser criado todo o processo de constituição de colocação em funcionamento do mercado de capitais de Angola, e a informação é um elemento fundamental de qualquer mercado de capitais. É a informação que garante a segurança, é a informação que garante a credibilidade em relação às empresas. Portanto, uma empresa que não tiver informação credível não pode fazer parte do mercado de capitais. Portanto, aqui, por esta razão, consideramos quer os prémios sírios, quer todo este processo que está a ser conduzido pelo Estado, através do Ministério da Economia, como algo importante para o processo em curso de criação do mercado de capitais em Angola. Surpreendeu o facto de uma empresa como o Grupo Zara, a detentora dos prémios dos hipermercados Quero, surgir já com uma prática de excelência e ser distinguida, inclusivamente, nesta edição dos prémios sírios? Eu costumo dizer uma coisa. Neste mundo cada vez mais globalizado e cada vez mais competitivo, a tecnologia é um bem semipúblico.
Eu chamo semipúblico. Semipúblico porque não é privado e nem é totalmente público. É semipúblico. É semipúblico porque não é rival. Portanto, não há rivalidade no seu uso. A tecnologia já não é rival, não há rivalidade. Se A estiver a usar aquela tecnologia, B pode usar a tecnologia. Portanto, não há rivalidade desse ponto de vista. Tem um aspecto da exclusividade, isto é, quem inventou essa tecnologia tem direito a ser o detentor dos copyrights, etc. Durante algum tempo. Mas o caráter semipúblico está no facto de que quem tiver recursos para comprar a tecnologia pode comprar. E mesmo que seja um país em vias de desenvolvimento, pode buscar tecnologia de ponta. E pode pô-la em funcionamento, se tiver as pessoas capazes de conhecer os mecanismos do funcionamento daquela tecnologia e poder explorá-la da melhor maneira. É que eu acho, portanto, por isso, Angola pode dar saltos grandes em muitos setores, fazendo uso da tecnologia que está disponível no mundo e fazendo uso desta característica de bem semipúblico que caracteriza fundamentalmente a tecnologia que está no mundo, está disponível. Portanto, e este exemplo que deu desta empresa é uma empresa que faz uso das tecnologias mais avançadas na área da distribuição e que qualquer angolano que vai a uma loja ou um estabelecimento está a ser tratado, tem os serviços à sua disposição que não ficam a dever ao que há de melhor no mundo. Portanto, está aqui um exemplo que é de enaltecer, que é de evidenciar, porque é assim que nós temos que avançar. O facto da maioria das empresas que têm relatórios e contas de excelência serem do setor petrolífero e do setor bancário significa que há ainda um longo caminho a percorrer no sentido de diversificar a economia que Angola tanto precisa. Eu retificaria outra vez. Os permissírios não estão só nos petróleos no setor bancário. E as empresas que vão ganhando o prémio de melhor empresa do setor não financeiro, empreendedor do ano, que também é um prémio importante, não vem do setor nem bancário, a maior parte, nem bancário, nem do setor petrolífero. Portanto, este ano, quem foi o vencedor do prémio do empreendedorismo do ano? São 2 empresários de grande qualidade, de excelência, que atuam fundamentalmente na área da agricultura, que são os generais faceiras. Portanto, que são 2 pessoas que deram um contributo importantíssimo ao país no que diz respeito à luta pela independência, a defesa da integridade territorial que se seguiu depois, etc., etc., que hoje estão fora das Forças Armadas, são empresários, mas são empresários de grande sucesso e de grande capacidade de realização. Portanto, estão fora do setor petrolífero e estão fora do setor bancário. Portanto, é um exemplo claro de pessoas que estão numa área prioritária, estratégica, que é a agricultura, e com resultados muito positivos, que vão caminhar para a autossuficiência alimentar de Angola, que hoje é um país, como sabe, importa a maior parte dos produtos que consome. Mas com pessoas deste calibre, nós estamos certos que Angola, daqui a mais 5, 10 anos, será um país que poderá obter a sua autossuficiência alimentar. Falando, no entanto, na diversificação da economia, como é que se faz isso para que as pessoas entendam? Não é naturalmente por decreto, como é que se diversifica a economia? A economia do mercado vive de sinais. As pessoas fazem os seus investimentos, atuam no mercado de acordo com os sinais do mercado que recebem. Se os sinais forem positivos para investir numa dada área, num dado setor, os investidores, aquelas pessoas que têm, digamos, amor ao risco e que arriscam para ter o seu retorno, eles atuam. E é o que se passa. Hoje há pessoas em Angola que atuam nos mais diversos ramos. Na agricultura, na indústria, na construção, etc. E seguem os sinais que o Estado dá, que o Governo dá nos investimentos públicos, porque não pode deixar de haver uma correlação entre os investimentos públicos e investimentos privados. Quer dizer, os investimentos do Estado criam, geralmente, externalidades positivas para que o investimento privado possa ter um retorno maior. Logo, são sinais. São sinais. Uma zona com fracos acessos,
não tenha energia, não tenha água, etc., etc., fica difícil haver investimento privado. Essa diversificação pode passar também por incentivos do próprio Estado, incentivos financeiros para setores como referiu da agricultura e da agroindústria? Já se verificar o número de estradas que Angola tem, que construiu nos últimos tempos, desde 2002, é extraordinário. Hoje, a ligação da capital do país para as províncias é feita com estradas asfaltadas. Praticamente está assegurada a ligação da capital do país com as províncias. Das províncias para os municípios, as estradas estão em reconstrução. E agora uma acentuada preocupação em relação às vias terciárias. Não é? Portanto, há aqui um processo de reabilitação de infraestruturas importantes que fazem com que o setor privado veja os setores de atividade em que pode efetivamente ter um retorno adequado ao seu investimento. E é isso que está-se a passar. Portanto, a capacidade de investimento do setor privado é cada vez maior e isso tem tido reflexos na diminuição, é bom referir isso, na diminuição sistemática que tem havido do peso do setor petrolífero na economia nos últimos tempos. Nas indústrias o processo é naturalmente mais lento, até porque Angola tem de importar a maior parte das matérias-primas. Portanto, isso vai demorar mais tempo para que se desenvolva esse setor industrial. Pode demorar mais tempo, mas o importante é começar, não é? E a indústria há um elemento importante que é a energia e a água. E o Estado tem feito investimentos importantíssimos nesta área da energia e da água. Com os investimentos que estão a ser feitos no ramo da energia, não é? A ideia é chegar-se ao ano 2017 com uma potência instalada de cerca de 105 mil megawatts. Hoje, a nossa produção estará abaixo de 2 mil megawatts. Portanto, estamos a ver que a evolução que Angola pode ter do ponto de vista da produção de energia nos próximos anos, até 2017. O que é um elemento muito importante para que possam existir investimentos significativos e com grande impacto na economia, na área da indústria, como referiu na sua pergunta. O preço do petróleo hoje é um motivo de grande preocupação para Angola, uma vez que a economia está ainda muito dependente deste setor petrolífero. Está a baixar. Muitas vezes não se diz isso, mas é importante dizer que o peso ainda é grande, mas tendencialmente a baixar. Neste momento, o peso do setor não petrolífero está acima de 60%. O que quer dizer que o peso do setor petrolífero está abaixo de 40%. Isso é um dado estatístico importante que demonstra que, na verdade, o processo de diversificação da economia de Angola já está em curso. O que nós precisamos, e está a ser feito, é acelerar esse processo de diversificação. Mas que é um processo que já está em curso, porque não seria possível haver esta mudança na estrutura do PIB de Angola se não houvesse um peso grande dos setores não petrolíferos a crescerem de uma maneira significativa. De qualquer das formas, o próprio Ministro das Finanças falou na necessidade de haver um clima de contenção nas contas públicas para o exercício do orçamento de 2015. A minha questão é se os cidadãos estão preparados para essa contenção depois de anos robustos de crescimento, como sublinhou há pouco. A vulnerabilidade do preço do petróleo é um facto que nós não podemos, do qual não podemos fugir. Ele existe. E essa é uma das condições que faz com que Angola tenha que acelerar cada vez mais esse processo de diversificação. Com a diminuição do preço do petróleo que se verifica neste momento, que nós teremos menos receitas, fundamentalmente receitas cambiais, porque o petróleo ainda tem um peso muito grande em receitas cambiais de Angola, mais de 90%. Das nossas receitas de exportação vêm do petróleo. Logo, havendo uma diminuição do preço do petróleo, haverá necessariamente
uma diminuição de recursos externos de Angola. E isso certamente tem uma afetação grande no que diz respeito à gestão do país em geral. Mas, tal como em 2008, como sabe, houve uma crise grande também em termos de diminuição do preço do petróleo, não é? Mas, tal como naquela altura, a saída é acelerar cada vez mais o processo de diversificação. Já está em curso, mas é preciso acelerar, é preciso dar-lhe uma outra velocidade. Não receia, portanto, que esta baixa dos preços do petróleo venha a pôr em causa a estratégia de crescimento do governo do MPLA, nomeadamente o Plano de Desenvolvimento Nacional 2013-2017? Vai-se trabalhar para que não haja uma grande afetação nesse sentido, sobretudo no que diz respeito aos investimentos públicos, que têm um grande peso na nossa economia. Mas se assim tiver que ser, então terá que haver uma revisão das nossas previsões. E não devemos ter receio em fazer revisão de previsões, porque mesmo as economias mais avançadas e com sistemas de gestão da economia mais sofisticadas, de tempos em tempos, fazem revisão das suas próprias projeções. Isso porque o mundo é caracterizado por incertezas e ninguém é capaz de estar completamente certo o que vai acontecer daqui a 3, 4 anos no mundo. Logo, se houver necessidade disso, também aqui far-se-á uma revisão das previsões e essa revisão das previsões poderá levar a que certos indicadores sejam modificados. Mas a prática, o mundo circundante é que vai determinar isso. Os bancos angolanos estão hoje com poucas divisas. Acha que isso pode afastar, de alguma forma, investidores a virem mais para Angola? Já me referi a isso. Portanto, as divisas de Angola, os recursos de exportação, mais de 90% vêm do setor petrolífero. Ora, se houver uma diminuição do preço do petróleo, haverá menos divisas em Angola. Portanto, mas acha que isso tem reflexos na atração de investidores? Em princípio, o investidor é que traz os recursos. Sim. Portanto, se ele tem recursos de fora, portanto, desse ponto de vista não haveria grande afetação. Porque se é um investidor estrangeiro, ele traz recursos de fora para investir em Angola. Portanto, estamos a falar em divisas de Angola. Logo, não haveria uma grande afetação para esse tipo de investidor. Agora, haverá, sim, para o investidor angolano. Precisa de divisas para fazer a importação dos bens de capital e outros para os investimentos dentro do país. Agora, para os estrangeiros, é suposto que ele traga recursos de fora. É favorável à criação de cotas de importação em alguns setores, ou acha que o mercado deve funcionar de forma absolutamente liberal? Este é um debate que se tem muito, um debate até que se tem com bastante calor sobre o conceito de indústria nascente. Um país como Angola, que está a crescer, não pode estar em condições de competir com as empresas de referência internacional. Não pode. E se quisermos, de facto, desenvolver uma indústria endógena, portanto, nacional, terá de haver um momento transitório em que haja uma certa proteção aos produtores nacionais. Caso contrário, não será possível esses produtores se manterem no mercado. E não se mantendo no mercado, não haverá indústria nacional. E não havendo indústria nacional, seremos uma economia altamente vulnerável e não diversificada. E Angola deve impor essas cotas em que setores? Quando falo em cotas e outros elementos de proteção, eu defendo que haja, mas que seja um processo temporário, para fazer com que as nossas empresas ganhem a competitividade e a capacidade de competir com aquelas mais avançadas do mundo. Quando essa fase for atingida, então os mecanismos de proteção poderão ser retirados. A pergunta que me coloca, em que setores? Há vários setores que nós temos que desenvolver. Falo da agricultura, falo da indústria, falo de outros setores em que é preciso que o empresariado nacional ganhe um nível de produtividade, de competitividade, que o coloque em posição de competir
com as empresas de referência internacional. Eu claramente defendo essa posição. Eu sei que possivelmente muitos colegas de profissão não concordarão, mas a minha posição, com o conhecimento teórico que tenho de economia e com a experiência de desenvolvimento dos países mais recentes e que estão hoje no primeiro campeonato, no campeonato da primeira divisão de desenvolvimento do mundo, todos aqueles que chegaram aí não fizeram sem proteção. A nossa conversa já vai longa, referi no início alguns dados biográficos, nomeadamente a sua passagem pelo Executivo angolano. Ambiciona voltar ao governo de Angola? Eu geralmente faço aquilo que é necessário e que é oportuno, não é? Num dado momento foi necessário e foi oportuno eu estar no governo. Neste momento estou a cumprir outras atividades que também são importantes, são necessárias e que contribuem no cômputo geral para o desenvolvimento de Angola. Portanto, como sabe, eu tenho funções no Parlamento, não é? Onde presido a Comissão de Economia e Finanças, e tenho funções partidárias, que sou a pessoa que, a nível do MPLA, que o partido do governo, atende para as questões económicas e sociais. Portanto, está mais numa área de estratégia, uma área de controle, e faço aquilo que é considerado de momento necessário e também oportuno para que a Angola continue a manter a trajetória de crescimento e desenvolvimento que está a ter até agora. Dr. Manuel Nunes Júnior, muito obrigado então por ter aceito esta entrevista. Foi o Fórum de Angola. Voltaremos numa próxima oportunidade. Até lá.